Olá, que bom estar com você novamente. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe seu dia. Obrigado por estar conectado com a gente. É uma honra ministrar a palavra. Espero que essa ministração possa abençoar teu dia, possa abençoar a tua caminhada com Cristo e possa abençoar tudo aquilo que você está fazendo. A palavra diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completar. E eu lembro você, as promessas de Deus não falham. Porque muitas vezes não vivemos aquilo que Deus prometeu? Porque faltam princípios. Nós já ensinamos alguns princípios, como mordomia, já ensinamos alguns princípios importantes para que você, para que eu, para que a gente junto possa avançar ao nosso propósito, ao nosso destino. Porque Deus ama a gente, Deus tem coisas tremendas para a nossa vida. E hoje eu quero falar de algo. Ele não é um princípio bíblico, mas ele é um alerta bíblico. A palavra de Deus nos afirma que o orgulho, ele é uma força que nos impede de viver as promessas do Senhor. Eu não sei se você lembra, o capítulo 6 de Efésios, ele fala no versículo 10 assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está dizendo? Olha, vocês precisam ser fortes em Deus, conhecimento da palavra, conhecimento da vida de Deus, do Espírito Santo. Por quê? E ele fala no versículo 11 assim: porque vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus, e depois ele explica. Você vai estar vendo o texto aí, e depois ele explica. Por que revestir de toda a armadura de Deus? Porque existem inimigos, principados, potestades, hostes da malignidade. O que significa isso? Existe uma guerra espiritual real. Uma guerra que quer impedir que eu e você cheguemos lá. Uma guerra espiritual que quer fazer com que a gente não alcance a promessa que Deus tem pra gente. Infelizmente, muitas pessoas não vivem as promessas. E um dos motivos é a guerra. Mas que guerra? Eu já te disse, o orgulho. Como assim? O orgulho é uma força espiritual que alcança a nossa mente e o nosso coração. O orgulho, ele lança sobre nós um sentimento que atrapalha toda a nossa comunhão, que é um outro princípio que nós temos ensinado. Quando alguém é orgulhoso, é difícil essa pessoa ter verdadeiros amigos. E aqueles que estão perto, a família, filhos, esposa, marido, acabam sofrendo muito por causa do orgulho. Você quer ver? Deixa eu ler um texto com você. Diz a palavra de Deus assim, Êxodo 17, de 9 a 11. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Por que eu li esse texto? Eu quero falar de guerra espiritual, e eu quero falar da guerra espiritual em relação ao orgulho. Orgulho passa a ser um comportamento, mas para mim o orgulho tem uma fonte espiritual, que é a fonte do maligno, das trevas. Esse texto, ele me ensina um princípio para entender guerra espiritual. Existem muitos textos bíblicos que apontam coisas naturais ou coisas espirituais e essas se misturam. Eu posso te dar um exemplo. Existe um texto bíblico que fala do rei de Tiro. E esse texto bíblico começa a falar do rei de Tiro, e daqui a pouco, no mesmo texto, o rei de Tiro vira o demônio, vira Lúcifer. Ou seja, algo natural revelando o espiritual. A palavra de Deus diz assim: aquele que é batizado em Cristo Jesus é revestido de Cristo. Está em Gálatas 3. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 2, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. São verdades espirituais, algo que começa no natural, eu, e passa a ser espiritual, Cristo vivendo em mim. Esse é o nosso sonho, é o meu sonho, o teu sonho. E por que eu estou dizendo isso? Porque a guerra espiritual, ela tem uma grande força. Qual? Quando eu desprezo as coisas espirituais. E uma das coisas que faz com que muitos tropecem é achar que o orgulho é apenas um tipo de sentimento ou um traço do caráter.
E a pessoa tenta lidar com isso ao campo natural. Para mim, o orgulho só é vencido espiritualmente. E eu quero usar uma figura de linguagem que aponta que o orgulho é um instrumento do inferno. Isaías 27, versículo 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nesse texto eu estou falando de um bicho. Um bicho que tem por nome Leviatã. Alguns falam que ele é parecido com um crocodilo. Alguns falam que ele é parecido com um dragão ou com uma serpente que parece um dragão. Uma mistura de bichos. Esse texto fala que Deus vai castigar Leviatã. Esse Leviatã é citado por Deus em Apocalipse, por João, dizendo que ele é o diabo, é Satanás. O que eu quero dizer com isso, queridos? Leviatã é uma figura de um ser que o livro de Jó fala muito, nós vamos ler aqui só um pequeno versículo, de um ser que representa o orgulho, de um ser que aponta uma ação maligna, dominando o homem, levando o homem a equívocos. Talvez você esteja pensando, onde você quer chegar? Querido, há uma guerra espiritual. O diabo te odeia, ele me odeia. O diabo não quer que eu e você experimentemos todas as promessas de Deus. O diabo não quer que eu e você possamos ver a promessa de Deus se cumprindo. Então o que ele faz? Ele faz a gente achar que alguns comportamentos nossos, que revelam orgulho, que revelam altivez, esses comportamentos parecem somente nosso. Porque você não pode falar para um cristão que ele está sendo influenciado por demônio, porque ele vai falar para você que não está, ele não gosta disso. Mas eu vim falar justamente o contrário. Há influência espiritual. E essa influência do orgulho faz com que muita gente linda, como você, perca os sonhos de Deus. Às vezes as promessas não acontecem na família, o casamento não fica como deveria por causa de orgulho. Às vezes a vida financeira de alguém, ela é caída por causa do orgulho. E eu estou tentando mostrar hoje aqui para você o perigo de Leviatã, o perigo de orgulho. Olha o que diz Jó 41:15. Seu orgulho são as suas costas, ornadas com fileiras de grandes camas em forma de escudo, firmemente unidas. Esse texto de Jó 41:15 está falando de Leviatã. E sabe qual é a proteção de Leviatã? O orgulho. O orgulho esconde Leviatã dentro de uma postura que é inalcançável. O orgulho é uma ferramenta espiritual e essa ferramenta precisa ser vencida. E eu tenho uma boa notícia: Jesus venceu. Jesus tem todo o poder. Se você buscar Jesus, se você se humilhar diante dele, está escrito: humilhai-vos, portanto, já sobre a poderosa mão do Senhor, e ele, no tempo oportuno, vos exaltará. Está escrito: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu estou te pregando, eu estou ministrando uma palavra que diz que o orgulho te impede de viver as promessas. Vamos falar disso nesse próximo domingo, nos 2 cultos, vamos falar disso. Vem estar com a gente, vem aprender. Ou se você mora longe, assista nos nossos canais. Nós vamos transmitir online pelo Facebook e você pode ver aí o endereço. Eu tenho certeza que essa palavra vai te mostrar como é perigoso o orgulho no nosso coração e como é gostoso viver a humildade que Jesus teve. Lembra de Filipenses 1? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e ele recebeu um nome que é sobre todo nome. E diante dele toda língua confessa que ele é Senhor. E diante dele todo joelho se dobra dizendo que ele é Senhor. Uau! Jesus é extraordinário, que a gente possa imitá-lo. Pai, eu oro por esse amado, por essa amada, pedindo, se há orgulho, revela. Se o orgulho tem sido uma força, uma ferramenta maligna, ou para impedi-lo de viver a promessa, denuncie agora pela tua palavra, deixa claro, Pai, pela tua presença, pelo teu poder, e que eu e meus irmãos possamos nos arrepender, porque o Senhor tem poder de castigar Leviatã, o Senhor tem poder de castigar nosso orgulho e nos livrar dessa praga. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Como é bom estar com você. E eu tenho que te pedir um favor. Por favor, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus
curta, comente, compartilha. E vai lá no nosso YouTube, siga aí a gente, tá bom? Você pode clicar lá no sininho e passar a receber mensagem nossa quando a gente lançar um novo vídeo. Deus te abençoe.